todos os dias por uma palavra, Senhor, que venha, Senhor Deus, Aleluia. em direção, Pai, a nos fortalecer cada dia mais. Que essa palavra seja que venha ser trazida nesta noite pelo nosso irmão. Que ela venha entrar no nosso coração, Pai, e fazer morada. E nos fazer florescer também, Senhor Deus, não só aqui dentro, mas lá fora, Pai. Venha, Senhor Deus, nos iluminar, porque a sua palavra diz que nós seremos o sol dessa terra, o sal dessa terra e a luz também. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, se Deus permitir. Abaixa um pouquinho, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Temos a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Amém? Deixe sua Bíblia na mesa, na cadeira, por favor. Dá a mão ao seu irmão. Primeiro salmo para ele dizer assim, ó: ande em espírito, não deixe a carne te dominar. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra declarada neste lugar, ó Pai. Senhor, meu Deus, que essa palavra, Senhor, venha, ó Pai, nos dar direção, nos dar, ó Pai, capacidade de entendimento, Senhor, de andar e viver no Espírito. Toma cada um neste lugar, ó Pai, que toda a palavra, Senhor, revelada, ó Pai, venha, Senhor, ao encontro de cada coração aqui neste lugar. Que o Senhor possa ensinar, ó Pai, conduzir, Senhor, essa igreja a viver, ó Pai, em espírito, ó Pai, em espírito de adoração, em espírito de intercessão, ó Pai, em espírito de guerra, Senhor, contra aquele, ó Pai, que tenta todo dia, ó Pai, nos alcançar, ó Pai. Por isso eu te peço, toma a tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui Paulo está mandando uma carta para um grupo de igrejas, um grupo de 4, 5 igrejas, Derbe, Antioquia da Pisa, Listra, Icônia, alguns grupos que ele conheceu na sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo fez 2 viagens missionárias, e na primeira ele passou por esse lugar e ele pregou em várias igrejas, sinagogas, e onde o apóstolo Paulo chegava, ele pregava o evangelho. Você vai ver ele normalmente em praças, em lugares públicos ou na sinagoga. E alguma sempre acompanhava com ele, que era milagres. Fala comigo, milagres e prodígios. Todo lugar que o apóstolo Paulo passava, ele pregava, a gente sinais e prodígios. Somente o único lugar que ele passou e que não houve sinais e prodígios, ele saiu de lá frustrado, que foi Atenas. Todo lugar que ele passou, sinais e prodígios acompanhavam. E aí o apóstolo Paulo, ele termina essa viagem
ele volta para Jerusalém, e agora tem um concílio em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus estavam obrigando os gentios a circuncisar. O que é a circuncisão? Circuncisão é aquilo que Deus deu a Abraão para que ele fizesse aos seus filhos. E assim os filhos dos seus filhos teriam que circuncisar. Mas agora Paulo não está mais pregando aos judeus, está pregando aos gentios. Então ele vai para Jerusalém, ele fala o que está acontecendo, o que Deus tem feito na vida dele e através dele aos gentios. Então o concílio diz que o gentio não precisa circuncidar. Aí ele ouve notícia que os Gálatas, as igrejas onde ele passou, de tudo que ele tinha vivido, passado naquele lugar, estavam começando a buscar a circuncisão como lei. Ou seja, estavam se colocando debaixo da lei de Moisés, não mais debaixo da lei de Cristo. E aí Paulo ele vai escrever essa carta. A primeira coisa que ele fala aos Gálatas: vocês precisam entender que o Espírito que andou em meio de vós não foi o Espírito da lei de Moisés, mas foi o Espírito do Senhor, a qual no meio de vós foi feito milagres. E agora vocês querem voltar para uma lei? Se subjugar a esta lei? E ele chega até o ponto que seu espírito de insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou seja, quem conduziu vocês, quem enfeitiçou vocês a aceitar agora um evangelho da carne, um evangelho da lei, não o evangelho do Espírito, ao qual Jesus Cristo foi crucificado para que vocês sejam salvos. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que, ó insensatos Gálatas, estão escritos em letras garrafais. Alguém já mandou um zap aqui de alguém nervoso? Manda tudo letra maiúscula? Como a gente, normalmente quem recebe esse tipo de coisa, né? Parece que outra pessoa está gritando. É essa a sensação que dá. Justamente o apóstolo Paulo está em espírito gritando para eles: vocês são insensatos, vocês são doidos. Por que isso agora? E é justamente isso que ele começa a questionar. Por acaso foi Moisés pregado no meio de vós? Por acaso foi a lei pregada no meio de vós? E não Cristo crucificado? Não Cristo exaltado no meio de vós? E ele começa a ficar. E ele começa a falar e chamar a atenção eles da sua posição apostólica. Porque a primeira coisa que começaram a atacar é a autoridade apostólica dele. Por quê? Porque Paulo ele fala que viu ao Senhor como um susto. Você vai ver lá em Atos 8 que ele começa a perseguir a igreja, começa a ir atrás daqueles que eram aceitados Jesus de Cristo, e ele começa a perseguir. E no meio do caminho para Damasco ele tem um encontro com Jesus. E daquele encontro com Jesus ele muda a forma dele pensar. E ele começa a falar: vocês estão questionando o meu apostolado? O meu apostolado não foi pelaquilo que eu estudei. Aí ele vai começar a falar: porque eu desde criancinha eu recebi estudo da lei. Eu fui aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem muito respeitado nos estudos judaicos. Eu fui zeloso, eu fui fariseu. Ele começa a falar daquilo que ele tinha como prioridade de vida na época, antes de conhecer Jesus. Assim como um cientista, eu já conheço médicos que quando aceitam Jesus, largam tudo para viver essa coisa maravilhosa do Evangelho. E ele começa justamente a questionar isso. Mas quando eu conheci a Jesus, eu mudei tudo. E tudo que eu recebi de Cristo, ele vai falar: eu recebi por revelação dos céus. E eu estou passando para vocês
é para que vocês não andem mais na lei, mas andem agora em Cristo Jesus. Porque Cristo foi pregado no meio de vós, com sinais, prodígios, milagres. Não foi a lei que eu preguei, foi Cristo. E aí, a gente chega nessa passagem que a gente lê. Ele vai falar: andeis em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. E ele vai falar do fruto da carne e o fruto do espírito. Vamos ler? Quero que você leia comigo, eu não li. Mas ele vai falar: porque as obras da carne são manifestadas. E ele vai dizer: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ele está falando isso para uma igreja já formada, para um grupo de irmãos que receberam a Cristo e agora estão se juntando para congregar a Cristo, mas ainda não tinham uma maturidade do Evangelho. E ele começa a dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. E algumas pessoas às vezes falam assim: a gente precisa buscar o fruto do Espírito. A Bíblia não manda você buscar fruto. A Bíblia manda você buscar os melhores dons. Mas ela fala que o fruto do Espírito e o fruto do Espírito você ganha cada vez mais que você se aproxima de Cristo, porque o fruto do Espírito é a característica da personalidade de Cristo. O fruto do Espírito, quanto mais você chega a Jesus, mais mansidão você ganha, porque a Bíblia vai dizer que ele era manso e humilde. Quanto mais você chega a Jesus, mais temperança você vai ter, mais domínio próprio você vai ter. Então, como é que eu me encho dos frutos do Espírito? Conhecendo mais a Cristo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele não ia falar de vós, de si mesmo, mas ele ia falar de Jesus. Então, quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais eu conheço Jesus. Você vai ler a Bíblia vai te dar um entendimento quem é Jesus, mas um entendimento íntimo no teu espírito. Você só vai conhecer Jesus mais quando você recebeu o Espírito Santo, quando você buscar o Espírito Santo, porque aí no seu espírito você vai entender quem Jesus é. Diferente de Gálatas, a igreja de Coríntios era um outro problema. Era muito espiritual, tinha muitos dons. Mas Paulo vai dizer: tudo bem, vocês têm dons, muitos dons, parabéns, mas vocês estão se comportando como meninos, porque um está processando o outro na justiça, um está brigando com o outro. E porque vocês não se entendem, e aquele que tem Cristo, ele leva a carga do outro. Ou seja, ele aceita a injúria, ele aceita a capacidade de se colocar embaixo da situação por causa de Cristo. E ele fala: o mais importante dos dons é o amor, porque o amor não há lei. Então, para cada igreja, o apóstolo Paulo ele dava um direcionamento. Então nós vemos os Gálatas querendo agora se colocar debaixo de uma tradição que não era a tradição como eles aprenderam com o apóstolo Paulo, que era uma tradição judaica, uma tradição da lei.
Porque e toda a igreja, irmão, toda a igreja, quando ela começa no Espírito, ela começa na revelação, ela começa com Deus movendo as águas para que há um ajuntamento, e esse ajuntamento possa buscar a Deus, e a revelação daquilo que Deus quer naquele lugar vai crescendo. Aí qual o problema da gente? A gente começa a querer sistematizar. Não, mas tem que ser assim. Não, mas tem que ter assado. E a Bíblia vai dizer que aquele que nasce do Espírito é Espírito, e aquele que nasce da carne é carne. E que Jesus, quando ele vai falar com um homem chamado Nicodemos, ele vai dizer que o vento sopra onde quer que vá. Ouve a sua voz, não sabe para onde vai. É todo aquele que é nascido no Espírito. Ou seja, uma vez que você nasce no Espírito, não adianta você parar, não adianta você botar dentro do saco. Por quê? Porque o vento vai soprar, e quem nasce no Espírito vai para lá, vai para cá, porque o direcionamento dele não está mais no sistema, não está mais nas coisas mecânicas, porque agora o direcionamento dele está como o vento. Deus manda ele e ele vai, Deus manda ele e ele vai, e agora ele não age mais por parâmetro, por padrão, ele age agora movido pelo Espírito Santo. E Paulo está dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos fascinou? E ele vai falar: andei no Espírito e não dê a carne. A carne, irmão, você vai ler na Bíblia várias vezes a palavra carne. Carne é diferente de corpo. Em Tessalonicenses 1:5 vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Espírito, pneuma, alma, psico, corpo, soma. Mas Paulo vai dizer aqui uma outra palavra que não é corpo, é carne. E o que é a carne? Carne é a junção do seu corpo e da sua alma. Porque tudo aquilo ali que ele está falando, que são consciência da carne, ira. Alguém tem ira no corpo? Não, tem ira na alma. Então, o maior problema está em você seguir a sua alma. E como é que purifica a alma? E como é que eu purifico a alma? Então Paulo vai dizer: andei no Espírito e não dê ação para a carne. Purificar a alma, aí eu vou pegar pesado. Purificar a alma é com o jejum. Aí diz aí, ó, uma das coisas que a gente como crente presta muita atenção: a gente gosta de comer. Ah, não pode beber, crente não pode beber, mas come. Ali está, glutonaria, bebedice. Todo crente ele precisa ter domínio próprio. E vou dizer para você, irmão, alguém já fez aqui mais um dia de jejum? Primeiro dia de jejum, matar a carne. Sai de perto. Sai de perto quando você tiver o primeiro dia de jejum, que parece que você vai matar um. Por quê? Porque a carne está gritando. A carne está gritando. Eu costumo dizer que depois do segundo dia, parece que você vira um anjo. Pode acontecer tudo. Mas o primeiro dia é difícil matar a carne. E quando você mata a carne, você consegue silenciar a tua alma. Qual o problema da alma, evangelista? Tiago, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Quem já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu? Ah, eu quero fazer isso, eu quero investir naquilo, eu quero reformar minha casa. Aí você começa, depois para, aí você vai para ali, depois você para. Por quê? Por causa da agitação da sua alma.
E aí muitas das vezes eu vejo amigos meus falam assim, pô, Deus falou isso comigo. E ele começa bem, depois ele vai desistindo, ele vai enfraquecendo por causa da alma. Porque a alma sempre vai dizer, não faz isso não, pô. Dorme mais um pouco. Não vai ler a Bíblia não, pô. Vai ver a televisão. Não vai fazer isso não, faz aquilo outro. A alma sempre vai fazer aquilo que é mais confortável para o seu corpo. Não vai. Come aquele pudim que é mais gostoso. Corta mais um pedacinho. A alma sempre vai agitar você. O corpo, ele é um lugar onde a alma habita. Aí você diz assim, não, eu não vou comer isso, eu vou comer só aquilo. Não, eu não vou beber, eu vou beber só isso. Não vou beber mais refrigerante. Porque, irmão, ali está escrito que glutonaria, bebedice, ira. Tudo isso é coisa da carne. Eu costumo dizer que existem vícios do corpo e vício da alma. Vício do corpo, comida. Mas depois eu vim entender que tem muita gente que come para satisfazer uma necessidade da alma. Você tem um estresse, você vai lá e vou comer um pote de sorvete. Vou comer um doce para me aliviar. Quem nunca passou por isso, irmão? Porque a sua alma está correndo para algo. Mas quem tem domínio próprio diz, não, aqui não. Então você precisa aprender para que você possa chegar mais a Deus e andar em espírito. Você precisa matar sempre a sua carne. E Paulo está dizendo para crente. Ele está dizendo para pessoas que não crentes. Então existe sim igrejas que andam, pessoas que andam na carne. Mas ele vai dizer, andei em espírito. E andar em espírito é no estágio contínuo. Ninguém anda parado. Todo mundo que anda em movimento. Ou seja, a todo momento você vai ter que prender a sua boca. A todo momento você vai ter que chegar para a sua alma e dizer, cala-te. Assim como o Tiago diz que o homem constante, ele não consegue nada, porque ele não tem fé. Assim também somos nós quando começamos a fazer algo para Deus e paramos. Assim também somos nós quando alimentamos muitas outras coisas e Deus está falando dentro de nós, faça isso, segue isso. E nós, não vou para a igreja hoje. Não. Hoje não, já estou cansado. Hoje, não sei o que eu faço. Você está alimentando a sua alma. E se você depender da sua alma, irmão, você vai para o inferno. Então, meu, você precisa aprender. A arma do diabo, aquilo que está sendo batalhado nas regiões celestiais, não é pelo seu corpo e seu espírito, é pela sua alma. Quem domina a alma é você. E quem controla ela é você. Mas para isso você tem que ter uma mente forte. Você tem que ter uma identidade forte. Porque a arma do diabo contra nós é o medo, é a inconstância. Deus, ele tem muitas armas para nos dar. O diabo, ele só tem uma arma: o medo. É quando você fala assim, não sei se eu consigo, não, acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz. O que é isso? É medo. Quantas vezes eu tive que quebrar muros na minha vida de medos, por situações que eu passei, erros que eu tive. E aí, nesses erros, eu achei que não fosse conseguir. Quem já passou por isso? Tentei, não consegui, e agora não vou tentar mais. Agora não vou arriscar mais.
Por quê? Porque o diabo ele quer justamente isso. Colocar medo dentro de nós. Quando você tem uma identidade formada de quem você é, o medo não te para. As frustrações não te param. Você sabe que vai vir batalha. Você sabe que em alguns momentos você vai ser ferido. Mas Deus é o Deus que cura. E Ele diz: vai para essa batalha que eu estou com você. Vai para essa batalha que eu vou estar com você. Lembra de Josué e Caleb? Quando eles foram para a terra prometida, chegaram lá, espiaram a terra. Tudo era maravilhoso. Bonito. Os cachos de uva gigante. E os 10 voltaram e falaram assim, ó, eles são gigantes. Eles não falaram nem da terra, eles só falaram que tinha gigante. Medo. Josué e Caleb, mas se Deus falou, a terra é nossa. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem na sua vida. Eu sei as promessas que Deus tem na minha vida. E muitas delas eu tive que quebrar muralhas para poder avançar. E muitas delas eu tive que quebrar barreiras. Mas barreiras não externas, barreira interna. De não achar que eu sou capaz, não achar que eu não consigo. Ah, porque eu sou de Junqueira. Aqui não tem muita escola, não tem faculdade, então não sei se eu vou conseguir fazer a faculdade. Ah, eu sou de Belfor Roxo, que no meu caso, não sei se eu vou conseguir ser alguma coisa na vida. E aí você olha em volta, e você é a mesma coisa daqui. Não, você vai ser diferente, sabe por quê? Você tem uma identidade de Jesus. Ele te chamou, ele te chamou para vencer. Ele não te chamou para ser derrotado, ele te chamou para caminhar, ele te chamou para ser parado, para ficar parado. Então você precisa receber isso no seu espírito. Para de deixar a sua alma te parar. Para de deixar as pessoas apontar, dizendo que você não consegue. É hora de avançar. É hora de pensar grande. É hora de entrar na terra prometida. Vai ter batalha, vamos batalhar. Vai ter muralha, vamos derrubar. Vamos gritar, vamos marchar. Até que o Senhor nos dê por inteira a terra prometida. Porque Ele tem um propósito, não só na minha vida, mas na sua também. A sua é muitas vezes maior do que a minha, mas Ele sabe e você sabe. Então está na hora de você avançar. Não tenha o ânimo dobre. Não seja inconstante naquilo que você faz. Porque a Bíblia diz que Ele anda ao derredor. Mas eu também resistir ao diabo e ele fugirá de. Quando você resiste, você ganha autoridade. Agora, quando você corre, ele tem autoridade sobre você. Então resiste. Resiste essa luta. Não entrega. Eu estou falando isso do fundo do meu coração. Eu tenho batalhas, irmão, há mais de 10 anos. Se dependesse só de mim, da minha vontade de chutar tudo embora. Mas eu não desisto. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o fim. Então o diabo está fazendo pressão? Permaneça firme. O diabo está rugindo como leão. Permaneça firme. Porque a tempestade vai passar. A autoridade vai vir. E quando ele se aproximar, o sangue de Jesus, a unção, a autoridade estará com você. E você agora declarará. E ele vai sair correndo. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Deus é um Deus que cuida. Ninguém passa no deserto sozinho. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus estava na prova, o Espírito Santo estava com ele. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. Tentado na carne, fome. Se tu és filho de Deus, diga essa pedra se torne pão. Te dou tudo isso se você me prostrar, me adorar. Ó, quantos não querem ter fama hoje? Reis? Quantos não querem ter
O nome é famoso? Se joga daí, ó. Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito. Ele foi tentado. Você vai ser tentado. Mas ele não te tira do fogo. Ele está lá, ó, com você no fogo. Para glorificar o nome dele. Para que os reis da terra vejam ele estar junto com você na fornalha. E quando você sair de lá, nenhum rabisco do fogo vai te pegar. E a Bíblia vai dizer que ele saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder. Porque o diabo tentou. Ele resistiu. E agora o diabo saiu correndo dele. Porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Irmão, meus irmãos, minhas irmãs, você vai ter luta até ir para o céu. Você vai ter acusação até ir para o céu. Mas ele é Senhor da sua vida, da igreja. Ele é o cabeça. Então não deixe a sua alma gritar dentro de você, dizendo que você não é. Quando ele começar o diabo, quando a tempestade vir sobre você, quando os pensamentos depressivos virem sobre você, você bate no peito e diz: eu sou filho. Filho tem identidade. Eu sou filho. Filho tem herança. Eu posso estar passando pela luta, pelo deserto, mas quando eu sair desse deserto, eu vou sair cheio do poder do Espírito Santo. E não pode vir guerra, e pode vir Satanás, e pode vir seu demônio, porque eles vão sair pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fique de pé. Já. Olha que eu vou falar rapidinho. Mas a hora passa, eu nem vejo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos orar. Deus é bom. Deus é bom. Diabo que não presta. Diabo que não presta. Deus é bom em todo o tempo. A luta é grande. Os pequenos que estão começando agora, forjam um caráter em Deus. Vocês são filhos. Não deixem que as pessoas, os professores, que a escola, ou qualquer outro lugar, tire essa filiação de vocês. Pessoas na rua, não importa, vocês são princesas de Deus. E princesas têm herança do céu. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu direcionamento, ó Pai, daquilo que o Senhor falou neste lugar. Guarda cada um aqui neste lugar, ó Pai. Que cada um aqui, Pai, possa resistir, ó Pai, às tentações. Cada um aqui possa entender, ó Pai, a necessidade de cuidar, ó Pai, do corpo, da alma, Senhor. Cada um aqui possa entender, ó Pai, que os frutos do Espírito